do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que nos ouve pela internet. Nós estamos estudando sobre o ser de Deus. Semana passada nós estudamos sobre a autoexistência de Deus, que nada o precede, então Ele é a causa primeira de todas as coisas. Falamos sobre as consequências, dessa autoexistência. E este assunto está dentro dos atributos que Deus tem. Esses atributos não são acréscimos ao ser de Deus, mas esses atributos são adjetivos dados a Deus, e para que a gente possa compreendê-lo de forma melhor. A ideia não é transformar Deus no nosso objeto de estudo, que às vezes nós olhamos a palavra de Deus apenas como um objeto de estudo, mas a ideia é que a gente conheça melhor o Deus que nós cremos, para que a gente também possa descansar. A palavra hoje foi sobre isto, o Deus que age na história. Hoje nós vamos estudar sobre a imutabilidade de Deus, ou seja, o Deus em quem não há sombra de mudança nem variação. Então, nós vamos abrir no texto. O texto é conhecido, pelo menos é muito recitado. Talvez a gente não saiba a referência, mas ele é muito recitado. Está no livro de Números, capítulo 23. É o texto de Balaão e Balaque, mas nós vamos nos ater apenas ao versículo 19. Números 23, 19 diz assim. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Eu quero convidar você a orar comigo, baixar sua mente, baixar sua cabeça, elevar sua mente ao Senhor. Querido Deus, nós cremos que Tu estás presente aqui, assim como cantamos. Adoração ao Pai, por intermédio do Filho, na ação do Teu Espírito. Por isso pedimos ao Senhor que Tu fales conosco nesta noite, derramando sobre nós a Tua graça, mas acima de tudo entendimento sobre a Tua palavra, que o estudo de hoje seja proveitoso. Nós Te pedimos isso, ó Deus, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. As pessoas falam muito de Deus, acerca de Deus, às vezes não o conhece com profundidade. Deus se autorrevela na sua palavra, é uma revelação gradativa, Ele vai demonstrando quem Ele é. Como falamos no princípio, o estudo sobre o ser de Deus não é para que a gente o tenha apenas como um objeto, para que a gente queira dominá-lo, por exemplo, mas é para a gente aprender acerca dele. E já há pelo menos 3 quartas-feiras nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, e nós estamos nos atributos incomunicáveis de Deus. O que é isso? Só para a gente lembrar. No estudo sobre Deus, Deus tem 2 grupos de atributos: os incomunicáveis, e esses atributos incomunicáveis, eles não têm relação nenhuma com o homem, são adjetivos ou características que pertencem único e exclusivamente a Deus. Não há nesses atributos nada que se relacione
com a sua criação ou que se relacione com as criaturas que ele fez. Os atributos comunicáveis, que mais à frente nós vamos estudar, esses atributos eles existem em Deus, mas também existem no homem de forma imperfeita. E a gente vai estudar depois. Dentro desses atributos, e aí a gente recordando, por exemplo, falamos que os atributos incomunicáveis, eles não têm nenhum tipo de relacionamento, né, de característica com o homem, por exemplo. Falamos sobre a autoexistência de Deus. A gente sabe que o homem é finito, ele teve a sua criação no Éden. Depois de um tempo, é interessante a gente lembrar, não é? Deus diz que o homem não viveria mais tantos anos, e aí coloca um limite de 120 anos ao homem. Quando nós hoje começamos a falar sobre a imutabilidade de Deus, também a gente, olhando para o homem muda o tempo inteiro. O homem tem suas nuances, a sua mudança. Mas existem algumas características dentro dessa imutabilidade de Deus, que se Deus não permitisse que usasse uma linguagem pedagógica, nós não o entenderíamos de forma alguma. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus tem mãos, tem braço. A Bíblia diz que o braço do Senhor, ele não está encolhido. Deus tem olhos, tem olhos. Os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas, mas ele é espírito. Deus tem pernas, né? A Bíblia diz que as nuvens são o estrado dos seus pés, mas ele é espírito. Como um espírito pode ter olhos? Como é que um espírito pode ter mãos? Como é que um espírito vai ter pés? Isto é uma linguagem que a Bíblia tem para que, na nossa finitude, a gente possa entender que Deus vê. Porque assim, se nós só conseguimos enxergar porque temos olhos, como é que a gente vai compreender que Deus enxerga se Ele não tiver olhos? Não é? Então, é uma linguagem pedagógica que a Bíblia tem para a gente entender que os seus olhos estão sobre todos, que Ele enxerga todas as coisas, que Ele está pronto a nos abraçar quando nós nos achegamos. Lembra do filho pródigo, não é? Que Deus correu e abraçou, o Senhor abraçou. Esse tipo de linguagem para a gente não traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque são coisas simples, não é? Deus vê, Deus anda, Deus... Mas quando nós falamos de sentimento na mudança de Deus, na imutabilidade de Deus, melhor dizendo, existem sentimentos que para nós, eles são ponto pacífico. Por exemplo, quando a gente lê na carta de João, na sua primeira carta, que Deus é amor, ninguém questiona, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém questiona que Deus é amor. Questiona? Não, a gente não questiona. A gente não consegue questionar, a gente não questiona, por exemplo, quando a gente fala sobre o sentimento que Deus tem da sua ação em relação à misericórdia, a gente também não questiona. Mas quando nós falamos lemos alguns textos que Deus se arrepende, dá a impressão de que Ele muda de opinião. Não dá a intenção, não é? Quando eu diz assim, olha, quer ver, só para a gente lembrar, eu quero ir com os irmãos para Gênesis capítulo 6, vai lá para Gênesis capítulo 6, eu vou falar daqui porque fica mais rápido. Eu não sei se o microfone está bom, Ricardo, ou não. Beleza? Vou pedir para o Christian ler capítulo 6.
o versículo 5 e o versículo 6. Gênesis 6, 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, aí quando a gente lê que Deus se arrependeu de ter feito o homem, parece que Deus mudou de ideia, ou ele disse assim, eu fiz, porque nós nos arrependemos, né? Quando a gente faz alguma coisa que não é boa, a gente assim, se eu soubesse que ia dar nisso, eu não teria feito, me arrependi. Parece que Deus foi pego de calças curtas. Às vezes a gente também questiona, por exemplo, quando a gente lê que Deus se ira. Como? Porque se Ele é amor, como é que Ele se ira? Eu quero convidar você a ir para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E já que a irmã Rô está pertinho de você aí, Ricardo, pede para ela ler o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então veja, o texto está falando sobre Deus irar-se, né? Então, uma hora ele pode amar, mas outra hora ele vai ficar irado. A gente também não questiona, por exemplo, quando a gente lê na palavra de Deus que Deus é ciumento. Ele é ciumento. Tiago 4, 5. Vê aí, Ricardo, quem pode ler. Aí próximo de ti aí, pede para alguém ler. Tiago 4, 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Olha só, Deus tem ciúme, não é? A ideia desse ciúme aí é dizê-lo, que Ele é um Deus zeloso. Então, da mesma forma que, de forma pedagógica, Deus permite que nós coloquemos nele a forma humana, e isso é chamado de antropomorfismo. O que é isso? Antropomorfismo. Morfismo, forma de homem em Deus. São duas palavras gregas, né? Em relação ao sentimento, o nome é meio estranho, mas é antropopatismo. Homem, patos, sentimento. É o sentimento do homem em Deus. Para que a gente possa entender as ações de Deus em relação ao homem. Veja, não é que Deus muda de pensamento, ou que Deus é pego de surpresa. Mas a ideia é que Deus age de acordo às atitudes do homem. Vamos lembrar o dilúvio. A Bíblia diz, Deus viu que o coração do homem era mau, continuamente mau. Aí, por causa desta maldade, Deus destrói tudo. Aí o autor bota, Deus se arrependeu de ter feito. A ideia, a tradução que está hoje na nova atualizada, é que Deus, ele muda a ideia, mais ou menos isso. Mas é para a gente poder entender aquilo que ele faz. O fato é que Deus não muda, ele é o mesmo. Veja, o nome de Deus, lembra do Yahvé, falamos semana passada,
ele vai falar da eternidade de Deus, mas esse nome também vai falar sobre a sua imutabilidade. Deus permanece o mesmo. Nós lemos que ele não é homem para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. Bom, quando a gente olha esses textos, a gente percebe essa questão do sentimento nosso em relação a Deus. Mas a Bíblia vai mostrar, e a gente vai ler alguns textos. Eu queria que, se puder, Ricardo, para a gente ler alguns textos, mostrando que ele sempre será o mesmo. Por exemplo, eu queria que alguém lesse Êxodo 32, 10 a 14. Veja o que Deus fala por intermédio de Moisés nesse texto. Êxodo 32, 10 a 14. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios: Com os maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhe dissestes: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Muito obrigado. Olha o que o texto diz. O versículo 12 vai dizer, em outra versão: porque deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Aí o pedido de Moisés: deixa de lado o teu furor, da tua ira, e nessa versão diz assim: e muda de ideia, para que a gente possa entender a atitude de Deus. E aí mais na frente, na versão que eu estou aqui, diz assim: e Deus mudou de ideia. Ou seja, Deus, ao ouvir a oração de Moisés, e eu vou voltar a um assunto que falamos a semana passada, não é que Deus mude aquilo que ele havia pretendido fazer, mas Deus usa as nossas orações para cumprir o seu desígnio. As coisas já estavam prontas, Deus não ia destruir o povo, mas a intercessão de Moisés vai revelar aquilo que Deus queria que acontecesse. Então, esse texto vai dizer assim: Moisés pede, não mude de ideia. Eu queria que alguém fosse para Jonas 3, 10. São textos que falam do arrependimento de Deus, como se Deus se arrependesse, não é? Mas é de forma pedagógica. É Jonas 3,10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Na minha versão diz: e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mas por que em Deus não pode ter sombra, não pode ter mudança? Berkhoff, a gente está estudando Berkhoff, não é? Berkhoff fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: que em Deus não pode ter mudança, porque só existem dois direcionamentos nas mudanças: ou se muda para pior,
Então Deus não pode regredir. Ou se muda para melhor. Como Ele é perfeito, o perfeito não pode se aperfeiçoar mais do que já é perfeito. E como Deus é santo e nele não reside nenhum tipo de maldade, não reside nenhum tipo de pecado, Deus também não pode regredir do ser que Ele é. A ideia da imutabilidade de Deus é da perfeição. Como Deus é perfeito, e aí a gente vai lembrar do primeiro atributo, como Deus é perfeito, como é que um ser perfeito pode involuir ou evoluir? Não tem como. Então Ele é o mesmo. Tanto que, durante todo o Antigo Testamento, quando Deus começa a conversar, fala com o seu povo, Ele diz assim: olha, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou ler um textinho aqui de Berkhoff, que ele diz assim, em relação a isto: não há nenhuma mudança em seu ser, nem em seus atributos, veja, nem nas qualidades de Deus, nem nos seus propósitos, nem nos seus planos, em seus motivos de agir, nem em suas promessas. O propósito de Deus de criar o mundo já vem da eternidade. Ele é eterno como Ele é eterno. Mas não houve mudança nele quando esse propósito foi levado a efeito por um único ato de sua vontade. Então, assim, a ideia de que Deus é um ser perfeito é que nele não pode ter nenhuma sombra de variação. E Berkhoff faz uma ligação entre a perfeição da autoexistência de Deus e a perfeição da sua imutabilidade, que em Deus a gente nem pode acrescer, também não pode tirar. E aí ele vai trazer aqui para a gente alguns textos. Eu queria que a gente lesse alguns textos para a gente ver que agora que nesse Deus não há sombra de variação. Salmo 102, 26 a 28. Eu queria que alguém lesse, por favor. Salmo 102, 26 a 28. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os madurás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a tua descendência. Muito obrigado. Veja o que o versículo 27 vai dizer. Tu, porém, é o quê? Sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A ideia é de que, de fato, Deus, desde a eternidade, não é? A gente vai ver isso mais à frente, porque um dos seus atributos de não mudança é a eternidade. Ele não muda. Por exemplo, o Salmo 42, versículo 12, esse eu vou ler para os irmãos, vai dizer assim: escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Aí Deus diz: eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e eu também sou o último. Então Deus não muda. Isso para nós traz segurança. Só já trazendo uma aplicação para nós, não deixando a aplicação para o final. Porque se em Deus não há sombra de variação, se Deus não há mudança, todos os atos de Deus em relação a nós, no que se refere à salvação, por exemplo, também não haverá mudança. Não tem perigo de eu perder a salvação a qual Ele já fez, já decidiu antes da fundação do mundo. Hebreus vai falar sobre essa questão de Deus ser o mesmo. Eu queria que alguém lesse Hebreus capítulo 1, versículos 11 e 12. Alguém pode ler? Hebreus capítulo 1, versículo 11. Eles perecerão, tu, porém, permaneces,
Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Obrigado. Deus é o mesmo. Ele não muda. Berkoff vai trazer para nós falando sobre esta imutabilidade de Deus, dizendo que Deus, esta imutabilidade está em Ele ser infinito. Ele chama de infinidade de Deus. A ideia dessa infinidade é que Deus não tem limites. Não existe nada que Ele não possa fazer. Qualquer coisa que Ele queira fazer, Ele consegue fazer. Bom, nós vamos ler, eu vou ler aqui um conceito de Berkoff acerca disso. Ele diz assim: a infinidade é a perfeição de Deus pela qual Ele nega qualquer limite aos seus atributos. Isso significa que Ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço ou por qualquer coisa fora de si mesmo. Então, dentro desta infinidade de Deus, desta imutabilidade, não tem nada que possa prendê-lo. E a gente falou a semana passada que nenhum tipo de atitude de Deus está limitado a qualquer fator externo. Então, assim, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, criou todas as coisas, e dentro dessa infinidade, Ele não tem nenhum tipo de limitação. Nós vamos tratar sobre isso, por causa do horário, na semana que vem, são 8h40, sobre a infinidade de Deus e depois sobre a sua perfeição absoluta. Nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e agradecemos ao Senhor pelas bênçãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ajude na igreja. Pedimos ao Senhor que o Senhor seja com cada família que está aqui representada. Rogamos também que o Senhor ouça as orações que foram feitas e que o Senhor nos responda no tempo devido, nos dê sabedoria para esperar. E em vindo a tua resposta, nos dê sabedoria para entendê-la. Muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Só um aviso, irmãos.